Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais sobre contabilidade de entidades sem fins lucrativos, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e dar um like, dar um joinha para a gente compartilhar esta informação. Muito bem, gente. Eu recebi novamente, atendendo a pedidos no canal da J Soluções, e inclusive está aberto aqui, estou aberto. Albert, grava algo sobre igrejas, sobre entidades sem fins lucrativos, certo? Como é que consiste essa contabilidade? Eu estou trazendo um resumo bem básico aqui sobre essa contabilidade de entidades sem fins lucrativos. São informações importantes, inclusive aqui no escritório temos contratos com esse tipo de entidade. Eu tenho certeza que muitos escritórios de contabilidade executam esse tipo de tarefa, que é sim obrigatório fazer contabilidade. Eu vou passar aqui assuntos importantes, fundamentais, alguns tópicos que a gente precisa ter a máxima atenção. Primeiro ponto, gente, é justamente entender o conceito de imunidade e isenção, certo? É extremamente relevante, porque a gente sabe que entidade sem fim lucrativo, o próprio nome já diz, sem fins lucrativos, né? Existem diversas entidades que caracterizam sem fins lucrativos. Mas é importante a gente entender o que é esta imunidade tributária, certo? Albert, imunidade tributária é o quê? Eu vou deixar de pagar imposto? Que tipo de empresas, que tipo de situações que pode ser encaixada como imunidade tributária, certo? Vamos lá, imunidade tributária é prevista pela Constituição Federal. Isso aqui é um ponto principal, prevista na Constituição Federal, gente. Então, ou seja, na nossa lei maior, né, nosso regimento maior jurídico, Constituição Federal, no qual atribui a tal proteção a determinadas entidades. Está previsto lá no artigo 150, grave isso aqui, leia, estude esse item aqui da Constituição Federal. Artigo 150, inciso 6, a linha B e C da Constituição Federal. Considere imune instituição de educação ou de assistência social sem fins lucrativos, ok? Esse conceito ele é fundamental, porque para a gente entender de entidade sem fins lucrativos, a gente tem que olhar a questão da imunidade prevista na Constituição Federal, certo? Outra situação que você tem que estudar é a Instrução Normativa da Receita Federal, número 1700, de 2017. Em seu artigo 10, parágrafo 2º, também conceitua isso. Conceito: considere-se entidade sem fim lucrativo que não apresente superávit em suas contas ou, caso apresente em determinado exercício, o referido resultado à manutenção ao desenvolvimento do objeto social. Toda e qualquer entidade sem fim lucrativo, ela tem um fim, ela tem um objeto fim, ela tem uma finalidade. A finalidade é assistencial, a finalidade é uma associação de pessoas, a finalidade é um sindicato, enfim. Tem que sempre observar isso, tá, gente? Então, muitíssimo atenção nesse ponto, desse dispositivo legal que a gente está citando aqui em relação à imunidade. Aí eu estou citando aqui como exemplo, templo de qualquer culto. Na pergunta que eu recebi no canal do YouTube, grava algo sobre entidades sem fins lucrativos, igrejas, enfim. Templo de qualquer culto é uma entidade imune. Então, por exemplo, igrejas diversas aí entram na questão de imunidade. Aí, vou pagar PIS, COFINS, imposto de renda sobre as receitas? Não, é imune, tá? Tá nessa operação, tá previsto aqui na Constituição Federal, tá? Mais exemplos: partidos políticos, fundações e entidades sindicais de trabalhadores, tá? Sindicatos de trabalhadores, tá? Muitíssimo atenção, que eu vou até citar aqui algumas informações importantes. Eu coloquei aqui, importante não confundir imunidade com a questão da isenção, tá? Eu vou colocar aqui para você. Imunidade previsto na Constituição Federal. Isenção é concedida por lei. Então tem uma lei determinando isenção para aquela determinado tipo de atividade. Imunidade não, já tem previsto na Constituição Federal, ou seja, não se pode criar lei tributando aquela determinada atividade porque tem imunidade prevista em sua Constituição, beleza? Que é a nossa legislação maior. A isenção são as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural,
científico, associações civis e etc. Está previsto na Lei 9.532 de 97, em seu artigo 15, certo? Então, nessa lei, você vai identificar o conceito e as atividades permitidas que são isentas, certo? E são, logicamente, diferentes das imunes. Existem entidades imunes, existem entidades isentas, tá? Templos de qualquer culto são entidades imunes. A gente precisa ter esse conceito, gente, tá? Porque isso é fundamental. Seguindo aqui, gente, requisitos importantes. Aí entra aí os contadores, aí entra serviços contábeis, certo? Extremamente relevantes, tá? Primeiro, requisitos importantes para atender se essa entidade, né, que é sem fins lucrativos, está tudo dentro da legalidade para não pagar tributo, né? Primeira delas, logicamente, para atender essa imunidade, ela precisa estar prevista na Lei 9.532 de 97, seu artigo 12, inciso 2º. Fala o seguinte: não remunerar por qualquer forma seu dirigente pelos serviços prestados. Ou seja, eu sou um presidente de uma entidade imune, estou doando ali o meu serviço, né? Nesse momento, eu sou um dirigente dessa instituição, é uma entidade sem fim lucrativo, esse meu serviço eu estou doando para aquela entidade, certo? Então, para caracterizar essa entidade, é importantíssimo, gente, que sigam essas características, são requisitos. Porque se desvincular de entidade sem fim lucrativo e passar a caracterizar fins lucrativos, aí deixa de ter imunidade ou até isenção, tá? Esse é um detalhe importante para repassar para você. Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento do objeto social. Ponto. Qual é o objeto social dessa entidade sem fim lucrativo? Atender o sindicato dos trabalhadores, para ter um bom desenvolvimento das suas atividades. Ponto, o objeto social é esse, certo? Precisa arrecadar aquele sindicato recursos para a manutenção do sindicato? Sim, precisa, certo? Então, é necessário arrecadar lá porque tem despesa A, B, C, D para a manutenção do objeto social, beleza? Manutenção e desenvolvimento do objeto social. Então, isso é fundamental, aplicar integralmente os seus recursos. Manter a escrituração completa de receita, despesas em livros próprios. Eu até coloquei ali, papel do contador, certo? Eu coloquei aqui, ó. Quem faz isso aqui? É o contador, somos nós, certo? Contadores. Então, a gente tem sim que contabilizar receita, despesa, todos os documentos fiscais, gerais, patrimônio, tudo, desta entidade sem fins lucrativos, né? Para manter a contabilidade regular. Beleza? É fundamental, é importante, é previsto na legislação específica. Mas que livros? Depende, né? Livro diário, por exemplo, livro contábil, livro diário, livro razão, balanço, DRE, que no caso, na DRE, não é um objetivo como uma entidade sem fim lucrativo aqui, né? Não é objetivo de lucro ou prejuízo, e sim superávit ou déficit. Pode ser que haja superávit, né? Mas lógico, o objetivo aqui é a aplicação de recursos integralmente no objeto da sua atividade social, certo? Conservar em boa ordem, por no mínimo 5 anos, toda a documentação de comprovação. Ou seja, a gente escriturou, contabilizou e a gente tem que ter esse documento guardado pelo menos 5 anos, que é a legislação prevista junto aos órgãos de fiscalização, certo? Apresentar anualmente ou até mensalmente, dependendo da obrigação acessória, certo? Obrigações acessórias relacionadas junto ao fisco federal, certo? Pode ter até fisco estadual, dependendo da situação, tá? Por quê, gente? Eu até citei um exemplo aqui, ECF, escrituração contábil fiscal. Nós, contadores, temos que enviar a declaração de imposto de renda todo ano dessa entidade sem fins lucrativos, certo? Não é porque eu sou uma entidade sem fins lucrativos, que é a obrigação principal de recolher o tributo, por exemplo, de imposto de renda e contribuição, que eu não tenho que cumprir a obrigação acessória. A obrigação acessória, sim, nós temos que enviar o ECF, que é a declaração de imposto de renda dessa entidade, certo? Por exemplo, uma igreja tem que enviar o seu ECF, certo? E outras obrigações, dependendo da situação. Eu tenho, por exemplo, aqui uma lista de obrigações. Poderá haver necessidade de enviar DCTF, certo? FD-REINF, DIF, FD Contribuições, SPED Contábil, SPED ECF, dependendo se você encaixa em cada situação, em cada caso, certo?
Por exemplo, FD contribuição. Está obrigado uma entidade sem fins lucrativos a enviar FD contribuição? Sim, desde que, a partir do mês que a soma mensal das contribuições for superior a 10 mil, permanecendo obrigatória a entrega para os demais meses do ano calendário, certo? Se você, porventura, contribuir algo, por exemplo, PIS, digamos que determine o PIS, recolhimento PIS sobre a folha, cabe, nesse caso, a obrigatoriedade de enviar o FD contribuição. DCTF, se caso eu tenha pagamento de algum DARF federal, por exemplo, digamos que houve retenção de imposto de renda na fonte, eu tenho que informar no DCTF, enfim, existe casos específicos sim que você tem que enviar as obrigações acessórias mensais para a Receita Federal, certo? Importante a gente colocar isso para você. Quem faz isso, quem é o papel, é o contador. Lógico, para você transmitir essas obrigações, você tem que ter o certificado digital da empresa, da instituição também, beleza? Mais um item, recolher os tributos retidos sobre rendimentos pagos aos empregados, bem como as obrigações acessórias. Quem é o papel disso é o contador. Gente, se essa entidade sem fim lucrativo tem funcionários, ela vai recolher normalmente todos os encargos inerentes àquela folha, né? Vai recolher INSS, FGTS, certo? Então, ou seja, vai contribuir com os encargos sociais para aquele funcionário que está sendo remunerado, certo? Eu, presidente da instituição, não sou remunerado, mas eu tenho funcionários, eu tenho diversos funcionários que regem ali aquela atividade sem fim lucrativo. Tem que remunerar? Normal, regido pela CLT, enfim, regras trabalhistas? Sim. Se eu contratei funcionário? Sim. Tenho que recolher os encargos? Sim. Tenho que enviar as obrigações acessórias, como o E-Social, como o DIF, como o RAIS, enfim, tenho que enviar. Então, gente, por mais que é uma entidade sem fim lucrativo, você tem que cumprir o papel das obrigações acessórias, que nesse caso você vai precisar sim de um auxílio aí de um serviço contábil, de um contador, certo? E o último ponto é o ato constitutivo, né? Lógico, para uma entidade imune, isenta, uma entidade sem fim lucrativo existir, como qualquer coisa existir, você precisa de um registro, de um ato constitutivo, né? Alves, eu constituí uma igreja. Essa igreja tem que ter um CNPJ, tem que ter um ato constitutivo de acordo com o Código Civil, se está registrado ato, estatuto, registrado em cartório, certo? Tem que estar registrado em cartório, tem que ter lá o número do CNPJ, ou seja, toda a documentação habilitada para que esta entidade esteja assim registrada e constituída, certo? São requisitos obrigatórios, certo? E necessários, lógico, para você executar o serviço contábil. Por exemplo, para você emitir um cartão CNPJ, o número de CNPJ, você vai ter que ter o ato constitutivo, registrado em cartório, certo? Então você tem que ter esse ato constitutivo constituindo essa entidade sem fins lucrativos. Por exemplo, uma associação de distribuidores atacadistas, certo? Ela tem que ter um ato constitutivo, né? Ela é concedida por lei, ok? Ela está isenta, certo? Ela é uma associação aqui civil, beleza? Beleza. Precisa de CNPJ? Sim, se ela tem um ato constitutivo, tem um estatuto, tem um ato definido, a gente vai emitir o CNPJ. Ela é obrigada a fazer CF? Sim. Ela é obrigada a ter contador para cumprir as obrigações acessórias? Sim. Por mais que sobre as contribuições dos associados não tenha incidência da tributação, mas, gente, o nosso papel também como entidade sem fins lucrativos é cumprir com todas as normas que determina a legislação e o envio das obrigações acessórias. Então, de uma maneira bem simples, bem rápida, eu queria justamente caracterizar a pergunta do nosso seguidor, da contabilidade sem fins lucrativos, das entidades, sim, é obrigatório, tem que ter um cuidado nesse conceito da imunidade, da isenção, certo? Para ver justamente se encaixa na entidade que você quer abrir, né? E o fato fundamental, o próprio nome já diz aqui, sem fim lucrativo. Você tem um objeto social aqui, é atender uma determinada situação, atender aquele objeto fim social, beleza. Agora, se você tem um objeto fins lucrativo, não é esse vídeo, não é desta forma de isenção e imunidade que vai te atender. Aí sim, outras opções, regimes tributários, vai passar a pagar todos os tributos, o ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, todos os tributos necessários. Beleza? Respondida a pergunta. Gente, se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar
e de sempre mandar perguntas e sugestões. A gente sempre está gravando vídeos graças às sugestões de vocês, graças aos pedidos de vocês. Então mande sugestões pra gente e se você gostou, compartilhe essa informação, tá certo? Um abraço, gente, e a gente se vê.